Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Graças a Deus. Bendito seja Deus por mais um início de semana. Hoje, domingo, 4 de junho, estamos aqui mais uma vez para alimentar nossa alma e aprender a viver o que Deus nos pede. Amém? Você que entrou agora pelo YouTube, muito obrigado, muito obrigada. Vai deixar aí seu like, um comentário embaixo. Está sendo o programa para você. A palavra hoje está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Com todo cuidado, guarda teu coração, pois dele procede a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com todo o cuidado, guarda teu coração. Veja que interessante. O texto começa aqui falando que com todo cuidado guarda o teu coração. Mas por que será que eu tenho que guardar o meu coração? Aqui, quando o texto fala com todo o cuidado, guarda o teu coração, ele está falando, não é guardar o sentido do coração, o órgão, o coração, a carne, o órgão, não, mas no sentido do nosso procedimentos, das nossas atitudes. Ou seja, quando nós formos fazer algo, por exemplo, e aquele algo que nós vamos fazer for algo que o nosso coração está nos impulsionando a fazer, nós temos que dar uma freada e parar para refletir o que vamos falar e o que vamos agir. Por quê? Porque nem sempre o que o nosso interior, o nosso coração deseja fazer é o que Deus está falando, porque nós temos uma vaidade de interpretar que aquilo que está no coração falando, palpitando, é Deus falando, e nem sempre é assim. Vou mostrar aqui na Bíblia, em outro texto bíblico, o que a palavra de Deus nos ensina sobre o nosso coração. Jeremias 17, versículo 9. O coração é o que há de mais enganador, e não há remédio quem pode entendê-lo. Veja, o texto nos garante que o nosso coração nos engana. Por isso que nós temos que estar sempre clamando o Espírito Santo antes de falar algo e antes de tomarmos uma atitude. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores e nem sempre, repito, o que o nosso coração deseja, nem sempre é o que Deus está mandando fazer. E eu vou mostrar aqui outro exemplo bíblico, que nós temos que ter esse discernimento para que nós não caiamos em tentação por conta das nossas más atitudes. Escuta o que nos diz Mateus 26, versículo 40. Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para não cair em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja a sabedoria de Deus, que nós somos fracos e nós temos que guardar o nosso coração, em outras palavras, os nossos procedimentos, para que nós não tenhamos más consequências. Porque veja, a maneira como as pessoas reagem é a maneira como está o coração dele.
o coração dela. Por isso que nós temos que guardar no sentido de refletir as nossas atitudes e o que nós vamos falar. Querido irmão, querida irmã, eu particularmente tiro o chapéu e até aplaudo aquelas pessoas que são moderadas em tudo, no falar e no agir. Você conhece alguém assim? Que é bem pacífica? As palavras da paz, ela fala de um jeito calmo, ou ele fala de um jeito calmo que nos deixa tranquilos. Conhece alguém assim? Eu também conheço. Isso é muito bom. Isso é um testemunho de vida, de pessoas até equilibradas. Mas, por outro lado, nós percebemos que o mundo, no sentido de pessoas, vai nos influenciando a ser pessoas automáticas. Você percebe que as pessoas fazem perguntas e nós automaticamente já respondemos, como diz, na lata, a interrogação que o outro nos faz, sem antes nos refletirmos, sem antes, como diz o texto, guardar o coração, que é o refletir. Nós vamos respondendo em cima da bucha, como dizem, e agindo de imediato, sem antes parar para refletirmos. É aí onde nós estamos tendo reação muitas vezes brutal e áspera, que as pessoas até se assustam e falam: poxa, fulano que anda na igreja, que aponta logo a igreja, fulano que anda na igreja e está com um crucifixo no pescoço, com a camisa representando um movimento, e uma atitude tão feia, me respondeu tão mal. Por quê? Porque nós esquecemos de um detalhe bem simples. Preste bem atenção. Nós todos, sem exceção, somos muito mais observados do que nós imaginamos. Até, para você ter uma ideia, até pela maneira como você responde alguém no telefone, mostra como está o seu coração naquele momento. Já percebeu isso? Já percebeu isso, que tem pessoas que até pela maneira como fala, você percebe que ela não está bem e ele não está bem? Eu particularmente sou muito observador. Eu observo tudo, principalmente o procedimento das pessoas. Eu gosto muito, sabe, de ouvir para depois falar. Veja a sabedoria de Deus, que Ele nos deu 2 ouvidos e só uma boca. Isso é sinal que temos que ouvir mais e falar menos. Mas, recapitulando o que eu falei, o mundo, no sentido de pessoas, nos influencia a ser pessoas automáticas. Há uma dificuldade, a começar por mim, no ser humano, de silenciar, de estar constantemente falando, como dizem, falando pelos cotovelos. Nós não temos aquela moderação de dizer: não, vou tirar agora esse momento para ouvir, deixar os outros falar mais, agora vou ouvir. Meu irmão e minha irmã em Cristo, é muito importante quando nós levamos a sério a palavra de Deus. A palavra de Deus não é simplesmente para achar bonita ou para aplaudir. Não, a palavra de Deus é para ser praticada, e praticada assim que nós acabamos de ouvir. Porque a palavra de Deus só vai fazer efeito em mim e em você quando nós praticamos ela. Caso contrário, vai ser só palavras. E a palavra de Deus, ela é vida em abundância. E Ele quer que nós tenhamos essa vida em abundância, já aqui na terra, praticando a palavra de Deus e fazendo assim, as pessoas que estão ao nosso derredor quer nos imitar, porque quem que não quer estar perto de quem é simpático? Quem que não está perto de pessoas inteligentes? Quem que não quer estar perto de pessoas agradáveis? Vou dar aqui um exemplo. Ontem eu fiquei muito feliz, porque é tão bom você ouvir palavras positivas em relação à sua pessoa, não é verdade? E isso é frutos, né, de uma educação que você tem ou de umas atitudes que você está amadurecendo. E aí ontem uma pessoa me abordava na igreja, falando que se dependesse dela, ela passava horas e horas dialogando comigo, porque se sente muito bem conversando comigo, e sente até uma paz no interior. E eu falava: olha que responsabilidade. A pessoa me elogiando dessa maneira significa que eu tenho que ser cada dia melhor. Não melhor que o outro, mas nas atitudes. Porque quando alguém nos elogia, eu gosto sempre de reforçar isso. Quando alguém nos elogia,
ela requer de nós um testemunho, uma garantia mais e mais daquilo que nós estamos aparentando ser. E eu tenho que ter esse cuidado, você também tem que ter esse cuidado, meu irmão e minha irmã. Quando alguém nos elogiar, se policiar mais e mais, porque quando alguém nos elogia, repito, ela requer de nós um testemunho e não a decepção. E eu e você temos que ter esse cuidado de ser esse guardador do nosso coração, porque, como eu falei no início e repito, nem tudo que o coração da gente deseja fazer é o que Deus está mandando fazer. Lembre-se, o nosso humano é fraco, é falho. Vamos ter esse cuidado, é melhor, essa cautela de estar mais atento ao que vai falar e o que vai agir. Principalmente ter cuidado com as brincadeiras que tiramos verbalmente e também nas atitudes, porque machucamos as pessoas. Finalizo como iniciei, Provérbios 4, versículo 23. Com todo cuidado guarda teu coração, pois dele procede a vida. Resumindo, fazendo um resumo de tudo, quer ver o coração da pessoa como está naquele dia? Observe as atitudes dela. Deixe embaixo seu comentário, compartilhe para seus contatos esse programa e até amanhã, se assim Deus permitir, mais um programa Palavra do Dia. Uma observação. Peço a você, meu irmão, minha irmã, que está no YouTube, que reze uma Ave Maria por mim e por todos os meus irmãos e irmãs que daqui a pouquinho estamos indo, se Deus quiser, para a cidade de Itabi, buscar formação na RCC, Renovação Carismática Católica. Formação essa para o nosso ministério, para se preparar bem, para servir melhor a nossa igreja. Contamos com as suas orações. Beleza? Tchau, amado. Tchau, amada.